Ultimamente muito tem sido falado sobre a teoria da Terra plana. Discussões científicas e teológicas têm sido criadas por seus adeptos. Apesar desse conceito ser abandonado já faz muito tempo, ele tem sido ressuscitado como se fosse baseado na ciência e na escritura. Em suma, essa teoria ela diz que a Terra é plana, tem suas extremidades, na atmosfera o Sol e a Lua fazem movimentos circulares e que é impossível transpor o firmamento. Usam como evidência de uma terra plana textos como Mateus capítulo 4, versículo 8 a 9, onde Jesus é levado por Satanás a uma montanha alta para ver os reinos da terra, esvaziando o sentido sobrenatural do texto e tornando essa situação algo real, em que se pudesse ver o mundo todo a olho nu de cima de uma montanha. Pessoalmente, eu nunca vi uma montanha que desse essa capacidade a quem subisse nela, e duvido que no Everest se possa fazer isso. Outro texto utilizado é Apocalipse capítulo 7, versículo 1 e Apocalipse capítulo 20, versículo 7 e 8, para falar que nosso planeta possui extremidades, ao se referir ali aos 4 cantos da Terra, que por sinal é tirado do seu contexto também e se refere à totalidade geográfica da Terra. Além de outros textos que, tirados do seu contexto, são um prato cheio para várias teorias criadas pela mente humana. Posso te decepcionar, mas a Bíblia ela não tem uma doutrina sobre o formato da Terra. É certo que existem expressões poéticas que são utilizadas para defender um possível terraplanismo, mas essas expressões elas se contradizem. Uma das teorias dos adeptos do terraplanismo é que o céu atmosférico seria algo intransponível, baseando-se, por exemplo, em Jó capítulo 37, versículo 18, que compara o firmamento a algo sólido como bronze. Mas podemos abrir outro texto da Bíblia como Jó capítulo 9, versículo 8, e Isaías 40, versículo 22, onde compara o céu a uma cortina que foi estendida. Muito da linguagem dos profetas depende do contexto e propriamente da perspectiva deles, assim como fazemos em nossa linguagem. Usamos rotineiramente linguagem figurada e não científica, dizendo, por exemplo, que o Sol se põe, sendo que ele não se colocou em lugar nenhum. Foi a Terra na sua rotação que deu uma volta em si mesmo. Voltando à Bíblia, vemos muitas figuras de linguagem como é visto em Mateus capítulo 15, versículo 19, onde Jesus fala que do coração humano provém uma porção de coisas ruins. E não podemos dizer que Cristo ali está falando de fisiologia do coração. O conceito de uma terra esférica tem suas primeiras evidências no século VI a.C. Pitágoras ele forneceu uma ideia de terra esférica. Aristóteles, em 330 a.C., com métodos e observações, havia dado uma base para a esfericidade terrestre. Posteriormente, Eratóstenes, diretor da Biblioteca de Alexandria, fez uma observação bem simples e entendeu que a Terra era redonda. Na mesma época do ano, no mesmo dia e horário, ele colocou objetos nas cidades de Siena e Alexandria, e percebeu que esses objetos projetavam sombras diferentes. Um dos objetos não tinha sombra, mas o outro tinha. Se a Terra fosse plana, não haveria projeção de sombras diferentes, assim concluindo que a Terra era curva. A diferença entre Alexandria, onde o objeto não tinha sombra ao meio-dia, e Siena, onde havia, a sombra era de 7,2 graus de diferença. Analisando essa curvatura, ele chegou a calcular a circunferência da Terra, chegando ao número de 37.900 km, muito próximo aos 40.000 calculados hoje. Cláudio Ptolomeu, em sua obra Geografia, que possuía 8 volumes, já levava em conta a realidade de uma Terra esférica, adicionando a ela as coordenadas de longitude e latitude, isso no primeiro e segundo século depois de Cristo. Vamos aqui para algumas evidências científicas que a Terra é esférica, e depois vamos usar alguns textos da Bíblia que reforçam o contexto de esfericidade. Existem muitos argumentos práticos que mostram que a Terra é esférica, e um deles foi a viagem de Fernão de Magalhães. Ele, após analisar alguns globos e mapas, com uma frota de barcos ele atravessou o Pacífico em busca de especiarias, fazendo uma rota totalmente oposta à tradicional. Os barcos eles deram a volta ao mundo, apesar dele morrer ali no meio do caminho. Outros argumentos científicos para considerar a Terra esférica são os eclipses lunares, o fuso horário, estações do ano, a gravidade, estrelas e sua posição no céu, sendo que pessoas de certos hemisférios veem certas estrelas e outros não. Outros planetas que são redondos pela distribuição perfeita de matéria que acontece numa esfera, respeitando assim a lei da gravidade. E eu te pergunto ainda, como podemos entender na teoria da Terra plana um Sol suspenso juntamente com a Lua na atmosfera? Não vai cair não?
Andar de avião seria um desafio, pois o Sol estaria maior ou seríamos afetados pelo calor do Sol. Outra evidência de que a Terra é esferoide são as fotografias da Terra no espaço. E biblicamente falando, o termo hug significa algo circular, ele aparece 5 vezes no Antigo Testamento. Dessas 5, 4 se referem à forma arredondada do horizonte da Terra. Essa palavra é vista em Jó capítulo 22, versículo 14, Jó capítulo 26, versículo 10, Provérbios capítulo 8, versículo 27, Isaías 40, versículo 22. Em Jó capítulo 26, versículo 7, diz que Deus faz pairar a terra sobre o nada. A palavra pairar é talá, que significa pendurar, suspender e não estar apoiado em outra superfície. E vemos também nesse verso a palavra nada, ou seja, a terra é suspensa sobre o nada. Assim, vendo esse termo hug arredondado, que significa arredondado, referente ao céu e à terra, juntamente com a palavra talá, que significa suspenso, o conceito de terra chata já não faz mais sentido, juntamente com as antigas cosmologias da Terra como sendo apoiada pelas águas. Portanto, podemos entender a Terra como arredondada e pairando sobre o nada. E por fim, deixar claro aqui que a Bíblia não tem preocupação de ser um livro científico. O objetivo é revelar os ensinos de salvação.